o Criador, obedecendo vários dogmas e ritos, achando que assim está agradando a Ele. Mas a verdadeira adoração é no próximo, na linha horizontal, não na vertical. Eu te pergunto, como está seu relacionamento com Deus visível? 17, capítulo 17, Matemática de Deus. Deus não escolher ser amado, louvado, adorado e venerado no templo, no monte, mas Ele também não escolheu ser amado e adorado no quarto, nem dentro da sua mente, nos seus pensamentos, em qualquer lugar do seu coração. Pensar assim é um engano, um equívoco. A adoração a Deus ensinada nos templos é para cima. As pessoas ficam com mãos levantadas, exaltando ou olhando para o céu figuradamente. Quando nós compreendemos o Evangelho da Graça na organicidade, nós entendemos que a adoração deve ser horizontal, ou seja, através do meu próximo. Do contrário, o Senhor vai dizer, só de lábios, cadê o coração? Sabemos que o desejo dele, o que ele quer e agrada, são rios de integridade, de caridade, de amor. Ele quer que as pessoas façam curativos, que abracem os necessitados nas ruas, pessoas que vão até os mais necessitados. Consciências que vivam o amor com preocupação, com carinho e dedicação, que sejam motivadas pelo amor, que têm prazer em servir e não em serem servidos. Por isso, quando amamos as pessoas horizontalmente, fazemos a Deus. Quem pensa estar adorando ao Eterno, dando dízimos e ofertas, estão dando ao templo. O templo é morto, o templo não pode retribuir e não é a casa de Deus. Nós somos essa habitação, somos esse tabernáculo. As pessoas precisam sair dos sistemas, se dessistematizar plenamente, em vez fora entender que Deus está nas pessoas, começando pelos próximos, nossa família, depois nossos irmãos na fé, membros do corpo de Cristo, incluindo todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Saiba que tudo que você fizer na linha horizontal para o seu semelhante, você faz a Deus, seja bem ou de mal, principalmente se a pessoa for habitação do Espírito. 1 Coríntios 3, 17. Somos tricótomos. Deus deu um Espírito que serve de canal de comunicação com Ele. Está dentro de nós e através desse canal é que Ele obtém o registro de nossas ações. Adorar a Deus, buscar a Deus, dar a Deus, agradar a Deus, não é através de religiosidades, dogmas e rituais, dízimos e ofertas. Só tem uma maneira, uma condição, através dos necessitados, na linha horizontal. E se alguém não entender essa verdade do Evangelho, nada vai adiantar. No grau anterior foi ensinado 3 conotações do pecado: chata, pecha e avon. São erros que vão comprometer a situação no dia do grande juízo, onde as pessoas vão chegar diante do trono branco, no qual é juiz aquele que um dia foi advogado e cordeiro, e o próprio Jesus Cristo, aquele que deu todas as chances, que julgará com justiça. Criaram um conceito de que Deus gosta de alguns e desgosta de outros, mas isso não existe. O amor dele é incondicional. Ele não quer que nenhum se perca, ele quer que todos vençam o mundo que ele venceu. Entretanto, como Deus vai julgar a salvação se a salvação pertence a ele? Se ele é o cabeça do corpo, só ele põe e tira do corpo. Como ele fará isso? Através da matemática de Deus. Sua matemática, quem faz a conta é ele, mas quem escreve os números e quem tem a condição de fazer o saldo positivo somos nós. O saldo positivo é a obrigação do homem. Não pense que ele vai seguir critérios como juízes da terra. A graça, o sangue, o pagamento da dívida existem e valem para o homem desde que ele tenha obras.
obras dignas de um arrependimento sincero e verdadeiro, que a graça também vem das suas ações. Sem arrependimento sincero, sem as obras que comprovem a verdadeira fé nele, não tem graça, não tem sangue e a dívida continua ativa. O que vai existir é o fechamento da matemática das suas obras, o que você fez ao seu semelhante. Deus é o tempo. Capítulo 18 do 777, que mostra no filme Lucy, de Luc Besson, que a ciência já descobriu e quer revelar. Em uma parte do filme, a atriz principal diz: Deus é o tempo. Nesse filme mostra que tudo que a gente fala sobre Deus é linguagem de criança. Nesse filme mostra que tudo que a gente fala sobre Deus, as unidades de medida não explicam o que Deus fez. A matemática que conhecemos explica que 1 mais 1 é igual a 2. O filme diz que 1 mais 1 não é 2. Cada linguagem tem seus algarismos e caracteres, tem a própria pronúncia, são sílabas, suas sílabas, mas a conclusão que chegamos é que nenhuma linguagem humana explica que Deus fez e é. O apóstolo Paulo diz: nele cremos, nele nos movemos, nele existimos. Coisas inefáveis Deus sonda o coração dos homens. Como se entende isso somente quando começamos a estudar a Bíblia através da visão? Que ele foi escrita em linguagem de criança. A linguagem da Bíblia é para que nós possamos entender o mínimo daquilo que Deus faz e é. O tempo é um exemplo disso. Os gregos já sabem que Deus era Cronos. Acontece que Deus é também o tempo. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E para ser Deus não pode ter princípio de dias. Por isso que Jesus não é um segundo Deus, porque se ele foi criado e gerado, ele não é Deus, não é Criador nem Senhor dos céus e da terra. Porque um dos atributos de ser Deus é sempre existir, é o tempo. É o tempo que move a matéria. Se o tempo parar e congelar agora, nós não teremos mais obras. A matéria não faz mais nada, não produz, nem envelhece, nem rejuvenesce. A matéria é nada. Nosso cérebro é imaginação e memória, futuro e passado. Nós somos a matéria. Ser espiritual é ser desapegado da matéria, das coisas dessa vida. Quanto mais desapegado da matéria, mais espiritual. O sistema religioso vive pregando misticismo, pentecostalismo e emocionalismo, achando que é espiritualismo, quando na verdade espiritualismo é ser desapegado do materialismo. O espiritual não se importa com a morte, não se importa em falar ou pensar em morte,